Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciaremos mais um módulo aqui no curso do Sistema Financeiro Nacional no Apreenda. Agora trataremos a respeito dos operadores. E gostaria, antes de iniciar a aula, de fazer um convite para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, venha fazer parte do Apreenda. Clique no botãozinho aqui vermelho e se inscreva, venha fazer parte da nossa comunidade. Além disso, gostaria que, se vocês conhecem outras pessoas que estão estudando, seja para carreira bancária, seja para os testes da Ambima, compartilhe a programação que está disponível também aqui na descrição do vídeo, para que essas pessoas possam consultar os materiais, seja teoria, seja questões, e até mesmo as revisões de véspera de prova que estamos elaborando aqui para todos, tá bom? Espero que vocês estejam gostando e qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, deixe nos comentários ou entre em contato por e-mail, pelo Instagram, tá bom? Então vamos iniciar agora mais um vídeo. Neste vídeo, então, falarei um pouco a respeito dos operadores do Sistema Financeiro Nacional, instituições bancárias e não bancárias e as auxiliares. Então, este vídeo é uma espécie de uma introdução, então, a todo módulo, para que vocês entendam o conceito por trás de todos aqueles que compõem lá os operadores do SFN, tá bom? Então, vamos compreender melhor a relação, né, entre o que é captar depósito à vista, o que é o multiplicador bancário, taxa do compulsório, tá bom? E na descrição do vídeo, eu esqueci de comentar com vocês, né? Mas vocês, acredito que quem já está acompanhando já sabe, na descrição do vídeo tem os pontos para cada um dos temas que iremos trabalhar neste vídeo, como se fosse um índice. Então, se vocês quiserem pular já para algo em específico, quando vocês estiverem revisando, né? Já estiverem com o edital em mão, vocês fiquem à vontade também, tá bom? Então, lembrando, né, esse diagrama aqui que nos acompanha, né, a gente já viu toda essa parte inicial aqui, que são os órgãos normativos, já vimos aqui as entidades supervisoras, vimos em extensão, né, o Banco Central, vimos também já um vídeo extra a respeito da autonomia que foi dada a tal entidade, fizemos também uma revisão acerca dos pontos-chave, alguns peguinhas de prova, e finalmente entramos aqui no nosso quarto módulo, que são os operadores. Então, neste primeiro vídeo vai ser uma introdução acerca disso, e depois nós teremos vídeos específicos para cada um desses quadrantes aqui, tá bom? Então, falaremos dos bancos, das cooperativas e tudo mais, tá? A programação está completa na descrição. Então, vamos iniciar. O que são as tais das instituições financeiras? Qual que é a atividade principal ou acessória delas? Então, a gente tem a coleta, a gente tem a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios, ó, pessoal, ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Então, uma instituição financeira, para que ela seja financeira, ela tem essas atividades aqui, tanto principais quanto acessórias. Então, o que a gente precisa gravar desse slide aqui? É a coleta, a intermediação, a aplicação dos recursos, e esses recursos, eles podem ser o quê? Eles podem ser próprios ou eles podem ser de terceiros. Eles podem ser o quê? Em moeda nacional ou também em moeda estrangeira. E eles têm também a função precípua da custódia desse valor, que é de propriedade de terceiro, tá bom? Isso é uma instituição financeira. Se vier na prova, prestem só bastante atenção, porque não são só recursos financeiros de terceiros, pode ser próprios também. E daí aqui eu deixo para vocês, tentem usar o QR Code. Se não der certo, por gentileza, me avisem nos comentários que não deu certo, tá? Daí eu tento fazer um borrão aqui para que ele saia, né, da tela. E também na descrição tem o link. O que é isso daqui? É uma relação de instituições em funcionamento no país. Então, vocês podem fazer o download para vocês verificarem o CNPJ, o nome da instituição, o nome do segmento, o endereço. Então, aqui, se vocês têm alguma dúvida, por exemplo, eu quero saber se o Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, eles são bancos múltiplos. Lá vocês vão conseguir ver qual que é o segmento que eles compõem. Eu quero saber se existe a cooperativa a cooperativa tal é uma cooperativa mesmo. Então, vocês conseguem visualizar se existe essa instituição em funcionamento. É muito importante que vocês tenham noção para que, se vocês vão por exemplo, filiar uma cooperativa de crédito, desculpe,
vão se cooperar, o que vai acontecer? Se vocês se cooperam com algo que não existe, que não é regulamentado, vocês podem estar sendo enganados. Então, é importante que vocês tenham. E também para acompanhar aqui o curso, para vocês saberem quais são as modalidades, segmentos que vamos trabalhar, tá? Então, aqui um conceito fundamental que despenca em provas, que é a respeito das instituições bancárias e não bancárias. Para isso daqui, a gente precisa responder a duas questões, para a gente conseguir compreender da melhor forma possível, tá? Então, se capta depósito à vista. O que é captar depósito à vista? Por exemplo, eu, Juliane, vou até um caixa eletrônico e recebi a minha remuneração, vou lá e deposito o dinheiro. Só que eu não vou utilizar agora, eu vou deixar lá na conta corrente, por exemplo. Isso é um depósito à vista, tá? Eu estou colocando, guardando o meu dinheiro lá na instituição financeira, tá? Que a gente acabou de ver o conceito. Entretanto, tem algumas instituições que elas não captam depósito à vista. Então, elas vão ser não bancárias. Então, o que a gente pode completar aqui as lacunas? Capta depósito à vista? Sim. Se capta, ela vai ser bancária, monetária. Se não captar depósitos à vista, ela vai ser não bancária, não monetária. Tudo bem? Esse que é o conceito que precisa estar na nossa cabeça. Então, até ao longo do curso, a gente vai sempre tentar relembrar isso. Ah, é bancária? É não bancária? Porque isso daqui faz muita diferença na hora das provas, porque podem vir peguinhas de prova relacionando a isso, colocando que, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento está captando depósitos à vista. Isso não está correto. Combinado? E o que seria, né? Por que a gente tem essa relação, né, de captar depósitos à vista ou não captar? Vamos imaginar que a gente tem aqui um razonete, a gente tem uma conta específica lá da contabilidade e que a gente vai ter operações a débito e operações a crédito. A gente sabe que do lado direito aqui do nosso razonete, a gente vai ter operações a crédito. Quando a gente tem operações a crédito, a gente vai ter também uma conta específica lá, por exemplo, de financiamentos. Esses financiamentos, eles são dados para o banco. Então, vamos olhar o razonete de um banco, né? Do Banco Itaú, por exemplo. Nós, que colocamos lá o dinheiro à vista, que estamos financiando o banco. Tá? Porque até, inclusive, há uma confusão sempre quando as pessoas estão estudando contabilidade acerca do que é débito e o que é crédito. Porque quando a gente tira lá o nosso extrato da conta corrente, aparece débito quando a gente gasta e crédito quando a gente tem uma remuneração. Né? Caiu o dinheiro na nossa conta, aparece como crédito. E na contabilidade é o inverso, mas não quer dizer que seja o inverso. Quer dizer que aquele extrato bancário que estamos visualizando não é sob a perspectiva do usuário, do cliente, mas sim acerca da instituição bancária. Ou seja, se aparece um crédito, isso quer dizer que eu tenho o direito de... o banco, né, na verdade, ele tem que me pagar aquilo. Então, é como se fosse uma dívida que ele tem comigo. Ele pegou uma quantidade minha, então vamos dizer que eu tenha caído R$1.000 lá, ele tem que me devolver aquilo. Então, é uma obrigação do banco me devolver. Então, por isso que aparece como crédito, tá? E o débito não, o débito já não é meu mais, entendeu? Então, não é mais um direito meu. Combinado? Agora aqui a gente tem as instituições bancárias e não bancárias, então vamos dizer, resumindo, que você financia o banco, eu financio, nós financiamos o banco. E o banco vai utilizar esse dinheiro para multiplicar a moeda. Se ele multiplica a moeda, ele vai ser um propagador, né, de dinheiro na economia. E como que faz para que isso não seja ilimitado a determinadas políticas monetárias, que nós já, inclusive, vimos aqui ao longo do nosso curso, que podem ser feitas, né, por meio de normativas e principalmente ali a partir da supervisão do Banco Central, que seria o tal da taxa do compulsório, por exemplo, é uma das medidas para conter essa multiplicação. Mas como assim, Juliane? Nossa, como que multiplica a moeda? Simplesmente, a gente, antes disso, vamos dar uma olhada, relembrar o que é a taxa aqui do compulsório, tá? Daí vocês vão conseguir compreender melhor. Aqui eu peguei um pequeno histórico
acerca dos recolhimentos compulsórios, as alíquotas, né, que aconteceram lá desde 2012, tá? Vocês também podem entrar no site do Banco Central e fazer o download da planilha, que daí tem de anos anteriores também. Aqui eu tenho a informação só até 2019, mas as mais recentes também eu vou trazer aqui para vocês nos próximos slides, tá? Então, pense que aqui, ó, por exemplo, lá em 2012, eu tinha do recurso à vista uma taxa de compulsório de 44, depois de 2014, 45, aí foi caindo. O que isso significa? Quando cai a taxa de compulsório, isso quer dizer que o banco vai ter que recolher menos aos cofres lá do Banco Central. Se ele vai recolher menos aos cofres do Banco Central, isso quer dizer que ele vai poder emprestar mais dinheiro. Se ele empresta mais dinheiro, vai ter mais dinheiro na economia, mais dinheiro na economia, consequentemente, vai ter mais consumo, tá bom? Então, essa é a relação que a gente precisa ter em mente a respeito da taxa do compulsório. Aqui, a mais recente, a gente tem uma notícia que foi veiculada que antes, em abril, iria subir para 20% a taxa do compulsório, ou seja, ela está atualmente em 2021, 2020, 2021, né, em 17%, e dela, a partir de abril de 2021, ela subiria para 20%, ou seja, para dar uma equilibrada, aumentar um pouco. Então, se a taxa do compulsório aumenta um pouco, isso quer dizer que os bancos teriam menos dinheiro para emprestar. Entretanto, isso se modificou, então agora somente a partir de novembro que essa taxa ela vai voltar para os 20%, a princípio ela vai se manter em 17%. Isso principalmente em função de uma forma, né, que eles falam de fazer com que ajude a economia no início da pandemia, que na verdade se perdurou, né? Então o objetivo inicial da redução era para ajudar a economia no começo, só que a crise da Covid-19 ela está se alongando no tempo, então foi necessário fazer com que continuasse em 17%. Então, por que é muito importante falar, tá, mas são só 3%, que diferença que vai fazer, que não vai, vocês já vão ver o impacto disso dentro da economia, tá? Então, só relembrando isso daqui, a gente já viu, mas o que significa quando a taxa sobe? Então, vamos dizer, a taxa do compulsório, ela sobe. A taxa do compulsório sobe. O que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de dinheiro, de moeda na economia, tá? E se a taxa do compulsório diminuir, isso quer dizer que vai aumentar a quantidade de dinheiro e de moeda na economia, que é aquela lógica que eu falei para vocês. Se os bancos eles vão ter mais dinheiro disponíveis, né? Eles não vão ter que fazer esse recolhimento, né, compulsório. Isso quer dizer que eles vão poder emprestar mais dinheiro. Emprestando mais dinheiro, as pessoas vão ao mercado, né, consumir. Consumindo mais, pode vir a acontecer, né? Acontece geralmente porque a demanda não dá conta do consumo, eles têm que aumentar o preço para tentar conter um pouco a demanda. Então, por isso que tem diversas políticas monetárias, fiscais, que em conjunto fazem com que haja esse controle, inclusive da inflação. Então, neste momento, a gente tem uma política de taxa de compulsório em 17%, que tende a subir em 20% a partir de novembro de 2021. Combinado? Mas tenham essa relação na cabeça, que quanto maior a taxa do compulsório, menor a quantidade de dinheiro em circulação, de moeda em circulação. Isso daqui pode fazer uma confusão no início, mas você tem que ter claro em mente que é uma relação inversamente proporcional, tá? Então, a gente tem aqui o multiplicador bancário para explicar para vocês a respeito do que acontece, né? Que eu falei, e o que acontece, né? Como assim multiplica dinheiro? Como que o banco multiplica? E eu estou financiando isso, tá? A gente tem essa fórmula, né? Que é o M, né? Que vai ser o nosso multiplicador, 1 sobre R. R vai ser a taxa de depósito compulsório, então por isso que a gente precisa compreendê-la. E M vai ser o nosso multiplicador monetário, tá? Então aqui a gente vai partir do pressuposto que a minha taxa do compulsório é de 20%. Digamos que já passou lá o período de novembro, não estamos em 17%, estamos em 20%. Isso quer dizer que o meu multiplicador monetário vai ser de 5. Ou seja, se eu deposito R$100 no banco, o banco consegue multiplicar em até 5 vezes, ou seja, ao invés de ter R$100 circulando na economia, agora vão ter R$500. Então, é isso que significa a tal da taxa do compulsório. Isso quer dizer que o multiplicador bancário, né? Então, o que significa que um dinheiro que é
colocado, ele é multiplicado tantas vezes por. Então, quanto menor o meu denominador, como a gente vê lá na matemática, maior vai ser o meu resultado. Então, se for 0,17, então isso quer dizer que seria 1 dividido por 0,17, que é o atual, o meu multiplicador bancário seria maior, o meu multiplicador monetário ali, né? E agora, com 0,20, ele está em 5. Se eu aumentar a taxa do compulsório, isso quer dizer que o meu multiplicador vai diminuir, tá? Então, atenção com isso daqui, para que a gente tenha consciência do que está acontecendo quando o Banco Central, por exemplo, fala que se vai aumentar ou diminuir a taxa do compulsório, qual vai ser o impacto. Então, eu trouxe um pequeno exemplo aqui, né? Então, R$100. Então, eu fui lá ao banco toda felizinha, vou depositar meus R$100. O banco, ele vai ter que conter R$20 desses 100. Tá? E outra pessoa pode ir lá e pegar R$80 emprestado. Só que essa outra pessoa, o que ela vai fazer, por exemplo? Ela vai comprar alguma coisa, vai passar na maquininha do cartão, por exemplo. Essa maquininha do cartão, ela vai direcionar o dinheiro para a conta do comerciante. Ou ela pega simplesmente, vai até o comércio, dá o dinheiro na mão do comerciante, o comerciante vai lá e deposita em outro banco. Então, percebam já, né? Eu tinha colocado R$100, o banco ficou com 20, ele pode emprestar 80. Então, isso quer dizer que antes tinha só R$100, agora já tem 180. Agora, esse comerciante, ele depositou naquele banco, ele depositou agora nesse banco. O que esse novo banco vai ter que fazer? Se ainda está em 20% lá a taxa do compulsório, ele vai ter que reter 20% de R$80. Se ele conter esses 20%, ficou com 16%, quanto que ele vai poder emprestar para uma outra pessoa? Daí vai lá a Joana e pega e fala assim, eu preciso comprar algo lá para minha mercearia, e daí o banco pega e fala, não, tudo bem. Então, eu posso te emprestar quanto? Eu posso te emprestar 64. Vamos dizer, seja 64 mil reais que seja, tá? Só para vocês conseguirem compreender aqui. Beleza, então, ok. Então, eu pego esses 64, a Joana, na verdade, pega esses 64, e daí ela pega e fala assim, mas eu preciso daquele banco, mas eu vou pegar e dar esse dinheiro, na verdade, para o meu filho. O meu filho vai lá e vai depositar num outro banco. No banco, então, vamos dizer que aqui eu tenho o banco X, aqui eu tenho o banco Y e aqui eu tenho o banco Z. Só para simplificar, entretanto, pode ser no mesmo banco, tá, pessoal? Então, a Joana pegou esses 64 reais, ela colocou lá, falou para o filho dela colocar lá no banco Z. Esse banco Z, ele vai ter que reter 20% de 64. E, então, vai ter que guardar 12,80. E só o restante que ele vai poder emprestar novamente. Então, perceba o ciclo que está acontecendo. Quantos agentes envolvidos, quantas instituições que podem estar envolvidas e quantas vezes que aqueles meus R$100 vão poder chegar. Eles vão poder chegar em R$500. Então, toda essa soma de empréstimos de pessoas envolvidas vão chegar a 500, tá? Então, isso vai acontecer até zerar o valor inicial, ou seja, até chegar a R$500, tá? Não vou ficar aqui falando aqui para vocês, espero que a ideia tenha ficado clara. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem colocar nos comentários que eu tento respondê-los assim que possível. Mas só para vocês saberem, né, tudo que vai acontecer, mais ou menos aqui nem coube nos slides o tanto de agentes que ficaria, né, colocando ali 20%, o banco retendo e emprestando o resto, ficando com 20% e retendo o resto. Tá? Isso vai até chegar lá do meu 100 se transformar em R$500. Tá bom? Então, por isso que é a importância dessa política que o Banco Central fala, qual que é o impacto, né, de subir ou de diminuir a taxa do compulsório, porque impacta diretamente nessa quantidade de moeda em circulação. E por que a gente tem isso daqui? A gente vai ter os agentes superavitários e os agentes deficitários. Vocês se lembram disso? Os superavitários e os deficitários. Que eu falava lá uma das nossas primeiras aulas que a gente tinha a senhora Bom Sucesso e a Felisberto, né? Então, esses agentes, eles transacionam dentro do nosso sistema e fazem com que pessoas, né, que têm um pouco mais de dinheiro, elas não estão precisando desse dinheiro no curto prazo, então elas podem poupar, mas elas querem poupar mediante alguma retribuição, né, para não deixar o dinheiro parado, não perder para a inflação. Entretanto, existem aqueles deficitários que eles estão precisando do dinheiro no curto prazo, eles precisam investir na sua mercearia, eles precisam comprar uma roupa nova, eles querem alguma coisa, mas eles não têm naquele momento. E esses deficitários, eles estão dispostos, para ter o dinheiro no curto prazo, a pagar um pouquinho mais por ele. Então, o que acontece?
O superavitário, aqui, ele, para não deixar o seu dinheiro perder, por exemplo, para a inflação, ele empresta o seu dinheiro para alguém, vamos dizer. Né? Ele empresta o dinheiro para aqui a própria senhora Felisberto, tá? Mas ele não vai fazer isso de graça, ele vai querer um retorno. Eu não vou poder usar meu dinheiro no curto prazo, vou esperar um pouco de tempo, então isso quer dizer que eu vou querer uma taxa para isso. Já a Felisberto aqui, como ela não tem o dinheiro, ela não tem muita opção. Ela fala, então tá bom, então, já que você vai me emprestar, eu vou ter o dinheiro no curto prazo, mas você vai me pagar uma taxinha a respeito de. Eu pago uma taxinha para você. Você quer uma taxinha? Tá bom, eu pago. Aí ela paga a taxinha para a senhora aqui, bom sucesso. Tá? E essas relações, pense que complicadas que elas seriam se eu tivesse que procurar alguém que estivesse disposto a pagar a taxa que eu estou cobrando. Ou eu que estou como deficitária, procurar alguém que tenha algo para me emprestar a uma taxa que eu precise, a uma quantidade que eu precise. Então, imagina, eu vou ter que ficar batendo aqui em todos os apartamentos do meu condomínio perguntando, você me empresta R$100 a uma taxa de mínima lá de 2,5% para pagar daqui 3 anos? Ah, não, eu até empresto, mas a minha taxa é de 5% e eu quero daqui a um ano. Então, perceba o quanto que seria difícil isso, esses agentes se encontrarem dentro da economia. Eu já falei acerca disso lá no início do curso, mas é um conceito fundamental para a gente compreender, principalmente aqui dentro dos operadores. Qual que é o papel fundamental dos operadores, né? Essa intermediação entre esses agentes que não se conhecem, que não sabem, né, quem eles são e a única coisa que eles têm em comum é que um tem nem é incomum, né, que o que os liga, né, que um tem e o outro não tem, e um supre a necessidade do outro, tá? Então, com isso, a gente entra novamente ali nos mercados, que, de novo, remetendo lá às nossas primeiras aulas. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de crédito, só relembrando, né? Ele vai atender a todos os agentes econômicos e, pelos riscos envolvidos, ele vai operar sob determinadas garantias. Então, vamos dizer que eu tenho lá uma instituição bancária, lá a senhora Bom Sucesso vai depositar o dinheiro dentro lá do banco, né, dentro dessa instituição financeira, e em compensação, essa instituição ela vai ter que guardar um pouco, que a gente acabou de ver, vamos dizer lá que seja 20%, e o restante ela vai poder aqui, ó. Então, a senhora, ela deixou o dinheiro, ficou um pouquinho aqui no banco, o banco vai poder emprestar para quem está precisando, um pouquinho menos, né? Então, vamos dizer que era 100, ela vai poder emprestar 80 aqui para a senhora Felismerta. Entretanto, quando a Felismerta depois for devolver, vamos dizer que tenha passado aqui um ano depois. Ela vai ter que devolver o que ela emprestou e mais um valor. Que isso daqui nada mais é do que o tal do spread bancário, que seria a diferença entre a taxa de juros de captação e a taxa de juros de concessão de crédito. Então, é assim, né, que as instituições bancárias, elas sobrevivem. Elas pegam daqueles que possuem, elas prometem uma taxa, lá, por exemplo, a senhora Felisberto, beleza, você vai me deixar aqui R$100, eu te devolvo daqui 2 anos e eu vou te pagar a taxa básica da economia. Vamos dizer, eu vou te pagar 2,75% ao ano. Combinado? Ah, beleza, 2,75%, tá, ok. Aí, a senhora que está precisando do lado do dinheiro, o agente deficitário, ele vai pegar R$80 e o banco vai falar assim para você, olha, eu te empresto R$80 lá, ó, né? Eu te empresto, o gerente do banco vai falar, eu te empresto, só que eu vou te cobrar 5% ao ano, combinado? A pessoa está desesperada, ela não tem no curto prazo, ela vai aceitar aquilo, por mais que seja praticamente o dobro do que a taxa básica da economia está pagando. Então, ela vai pegar os R$80 e daqui a um ano ela vai ter que devolver 5% em cima dos R$80 que ela tinha pego. E a diferença, então, entre os 2,75 que o banco prometeu para o superavitário e os 5% que cobrou do deficitário, vai ser a remuneração paga aos bancos, que vai ser como se fosse a sua própria remuneração, né? Então, a gente chama de spread bancário, tá bom? E isso acontece também, há situações que
essa relação, né, entre o agente, o superavitário e deficitário, eles acontecem também dentro do mercado de capitais, só que há uma diferença. Perceba que aqui no mercado de crédito, eu tenho instituições que vão arcar com o risco, porque ela está sendo remunerada para isso. Então, esse spread faz até com que o banco pegue e fale, se o deficitário não pagar, até, vamos dizer, ele vai pagar mensalmente lá o empréstimo, por exemplo. Em 6 meses, eu já vou ter o principal garantido e vou conseguir devolver depois lá, por exemplo, para a agente superavitária, tá? Estou dando um exemplo aqui geral, que eu não fiz as contas certinhas, mas em 6 meses eu já vou ter. Se ele der calote, alguma coisa, tudo bem, não vou sair no prejuízo pelo menos, tá? Então tem essa garantia, ele vai dar a garantia, porque o agente superavitário, quando ele vai na instituição. Então, se eu vou ao banco lá, Itaú, fazer um depósito, eu estou confiando que o meu dinheiro está naquela instituição. Eu não quero saber, eu não conheço quem está pegando o dinheiro, eu não vou cobrar lá do senhor Felisberto. Não vou, da senhora Felisberto. Eu vou cobrar da instituição. Então, tem essa garantia, tá? Tem a relação, o risco está relacionado todo à instituição. Já quando a gente trata lá no mercado de capitais, só relembrando, né, que vão ser operações sem prazos definidos, vão ser transacionadas cotas do capital de empresas, vai ter, riscos maiores. Então, o que vai acontecer? Agora a gente deixaria, né, de chamar de superavitário e deficitário, a gente teria aqui os investidores e os emissores. Os investidores são aqueles que têm um pouco mais, né, que estão buscando. Os emissores são aqueles que estão vendendo, né, que estão precisando do dinheiro. E daí, no meio disso tudo, a gente vai ter os valores imobiliários, que a gente chama dos papéis, né, e vai ter essa transação. Só que os investidores e os emissores, eles também não se conhecem. Eles precisam de uma instituição auxiliar para fazer essa transação. Só que a grande diferença está no risco. O risco vai ficar com quem? Vai ficar com essa instituição que ajuda, né, que faça com que esses investidores, esses emissores se encontrem, para que não tenha que falar, você tem a ação da Petrobras, você tem a ação do banco tal. Não, entendeu? Tem essa instituição auxiliar que faz toda essa organização do nosso sistema. Mas o risco vai ficar para quem? Para a instituição ou para eles? Vai ficar diretamente para eles. Então, o risco, ele é muito maior dentro do mercado de capitais. Por isso que eu sempre falo, estudem se vocês quiserem operar nesse mercado, porque o risco é muito maior. Você vai transacionar diretamente. Então, se, por exemplo, eu compro um papel seu, uma ação tal, a R$ 5 cada uma, e depois essa ação cai para 2,50, eu vou ter que reclamar lá com a instituição que fez a transação, que eu operei lá no home broker? Não, ela não tem nada a ver, minha conta em risco, eu que quis fazer essa operação, se caiu, azar o meu, tá? E elas são remuneradas por meio de outras coisas, né? Pode ser por meio da ordem que é efetuada, por meio de corretagem, tem inúmeras formas que essa instituição ela pode ser remunerada, mas a relação é diretamente, tá? Eu coloco lá uma ordem, eu quero vender 20 ações no mercado fracionário, tem uma outra pessoa do lado que ela também quer comprar 20 ações no mercado fracionário, deu match, né? Então a operação acontece, tá? É direta, combinado? Essa que é a grande diferença, né? A gente tem agentes superavitários e deficitários, tanto no mercado de crédito quanto de capitais. No mercado de capitais, a gente vai ter nomes diferentes, vai ser investidores e emissores, e tem essa relação diferente, ela é mais direta, ela não tem essa instituição no meio, tá? Ela só é auxiliar. Combinado? Então, com isso, a gente encerra, né, essa parte introdutória acerca dos operadores. O que eu gostaria muito que ficasse claro para vocês é que a gente vai ter instituições bancárias e não bancárias. Essas instituições, elas vão se diferenciar simplesmente pelo quê, pessoal? Simplesmente se capta depósito à vista ou se não capta depósito à vista. Tá? Essa vai ser a diferença crucial entre tais instituições. Capta depósito à vista? Bancária. Não capta? Não bancária. A respeito da taxa do compulsório. Então, se eu tenho lá, se aumenta a taxa do compulsório, o que acontece? Vai diminuir a moeda em circulação.
E o contrário é verdadeiro. Se diminui a taxa do compulsório, aumenta a quantidade de moeda em circulação. O que a gente aprendeu também? A gente tem o multiplicador. O multiplicador bancário, que também a gente chama de multiplicador monetário, que ele é dado pela fórmula M é igual a 1 sobre 1 menos R. E R é justamente a taxa do compulsório. Então, por isso que tem essa relação, tá? E também vimos a diferença entre o mercado de crédito e o mercado de capitais em relação aos agentes superavitários, que são aqueles que estão felizinhos, e os agentes deficitários, que estão aqui ainda com menos dinheiro. Os superavitários, eles têm mais dinheiro. Então, eu tenho os agentes superavitários, eu tenho os agentes deficitários. E dentro do mercado de crédito, o que vai acontecer? Eu tenho uma instituição no meio deles que vai fazer a transação. Já no mercado de capitais, eu não vou ter essa instituição que vai dar a garantia para o agente superavitário e deficitário. Então, esse é o resumo que eu acredito que seja o mais importante do que nós vimos, né, no geral. Mas caso vocês ainda tenham alguma dúvida, eu peço por gentileza que vocês entrem em contato. Vocês podem deixar aqui nos comentários, que daí eu tento respondê-los assim que possível, tá bom, pessoal? Espero mais uma vez que vocês estejam gostando do curso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E no próximo vídeo, vamos falar das instituições financeiras públicas e privadas. Não perca! Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.